Foram cumpridos hoje, então, 7 mandados de busca, todos aqui em Salvador, com esse objetivo. O inquérito ele já tramita há bastante tempo, as investigações já vêm há bastante tempo. Existem laudos que atestam, que comprovam que houve superfaturamento. Algumas pessoas já foram indiciadas nesse inquérito e os indícios apontavam, inclusive essas pessoas que foram ouvidas e foram indiciadas, que as decisões políticas estavam num nível de hierarquia superior. Então, na data de hoje, foram cumpridos esses mandados, os mandados expedidos pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Foram feitas buscas na governadoria, foi feita a busca na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em alguns outros endereços residenciais das pessoas envolvidas e alguns outros endereços comerciais também. Eu vou passar a palavra para a doutora Luciana Matutino, que é chefe da Delegacia de Combate à Corrupção. A investigação está a cargo dela e ela pode dar mais detalhes aí. Alô. Olá, bom dia a todos. Eu sou Luciana Matutino, delegada de Polícia Federal, chefe da Delegacia de Repressão à Corrupção e Crimes Financeiros no Estado da Bahia. E sobre a operação Cartão Vermelho deflagrada na data de hoje, nós temos a esclarecer aos senhores o seguinte: esse inquérito tramita desde 2013, em que, com base no estudo realizado pela Universidade Federal da Bahia, que demonstrou que a contratação na forma de PPP não tinha sua vantajosidade comprovada para o Estado da Bahia, não existia a demonstração dos custos unitários, a ponto de afirmar categoricamente que aqueles valores daquela contratação eram vantajosos para o Estado da Bahia. Faltavam elementos mínimos para apontar que esse contrato era vantajoso. E a partir desse estudo realizado pela UFBA, que nos foi encaminhado pelo Tribunal de Contas do Estado da Bahia, começamos a investigação. Nós iniciamos o inquérito policial para entender se essa falta de vantagem para o Estado da Bahia era algo deliberado ou se era apenas má gestão. E, em razão de laudos periciais, nós verificamos que, de fato, houve fraude de direcionamento na parceria público-privada número 02 em 2010, direcionando a licitação para beneficiar o consórcio formado pelas empresas OAS e Odebrecht, que juntas formaram a Sociedade de Propósito Específico Fonte Nova Participações. Essa sociedade foi a única habilitada no certame, porque, de acordo com as cláusulas restritivas que foram inseridas no edital, só ela preenchia todos os requisitos. A exemplo, eu posso citar a exigência de que o consórcio, a empresa interessada, tivesse um atestado de demolição, de que já teria realizado demolição antes, numa área de mais de 150 mil hectares, ou 150 mil pessoas, enfim. Então, existia essa exigência de demolição, sendo que o serviço de demolição é um serviço notoriamente terceirizado. Então, não havia necessidade de que a empresa tivesse essa experiência anterior, porque ela certamente iria terceirizar essa função. E foi o que aconteceu, de fato, nessa contratação. A SPF Fonte Nova Participações, ela terceirizou quase todos os serviços. Ela terceirizou a demolição, ela terceirizou a reconstrução, ela terceirizou a colocação da cobertura, e, enfim, ela terceirizou quase todos os serviços que ela executou até então. Então, não havia motivo para que todas essas exigências fossem colocadas no edital. E, de acordo com todas essas exigências, as únicas empresas que tinham essa experiência anterior eram OAS e Odebrecht.
O consórcio não tinha sequer patrimônio, foi uma empresa constituída para essa licitação, e ela deu como garantia as garantias que tinham a OAS e a Odebrecht. Nós verificamos, então, que essa licitação foi direcionada e foi decidida não só no âmbito da secretaria que conduzia essa licitação, mas no âmbito hierarquicamente superior, que era da governadoria. E então, nós verificamos também, a partir de perícia técnica, que não só a licitação era direcionada, como os valores também eram superfaturados. Nós oficiamos as empresas fornecedoras de material para a obra, e a partir do valor que as empresas informaram para a Polícia Federal, nós verificamos o mínimo de superfaturamento de 90 milhões de reais. A partir de um estudo que foi contratado pelo próprio consórcio, em razão de exigências do Tribunal de Contas, a perícia constatou que, de fato, o superfaturamento era de mais de 200 milhões de reais em 2009. Esse valor atualizado ultrapassa 450 milhões de reais. As pessoas foram indiciadas, as pessoas que assinaram o contrato e participaram dessa negociação, todas elas foram indiciadas e interrogadas, e no momento do interrogatório, elas declinaram que todas as decisões não estavam no âmbito de suas secretarias. Todas as decisões estavam no âmbito do governo. E então, eu ouvi o então governador da época, ele já foi ouvido, eu vou ouvi-lo novamente, e em razão disso, e em razão das delações da Odebrecht e de material apreendido na OAS, nós verificamos que, de fato, o então governador recebeu uma boa parte do valor desviado do superfaturamento para pagamento de campanha eleitoral e de propina. Havia 2 intermediários, seja pela OAS, seja pela Odebrecht, que também foram alvo de busca nesta data. Um desses intermediários é o atual secretário da Casa Civil do Governo do Estado da Bahia, e o outro é um empresário muito próximo do então governador, e também foi alvo de busca nesta data. Por razões óbvias, o então governador, a residência e o local de trabalho, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, também foram alvo de busca nesta data, e nós vamos analisar o material apreendido. A maioria do material apreendido se refere a mídias, computadores e documentos, que provavelmente serão analisados até os próximos 15 dias. É isso. Alguma dúvida? Atual secretário da Casa Civil e um empresário amigo do então governador. Sim, o então governador foi ouvido como investigado e foi conferido a ele o direito ao silêncio, mas ele preferiu colaborar com as investigações naquele momento, e todos eles serão novamente ouvidos. Eles já foram intimados e serão novamente ouvidos agora após a busca. Sim. 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 Não, foram indiciados hoje. Não, infelizmente não. Não, vamos lá. Existe o secretário e existe o empresário. Perfeito. A senhora falou aí de que o trabalho que recebeu para cada ano e também para fins pessoais. Sim, porque o que foi dito pelos colaboradores nas delações é que toda vez que havia a necessidade de se presentear pessoa próxima, o então governador solicitava à empresa que comprasse um presente para aquela pessoa. O total investigado de pagamento é de 82 milhões de reais. Sim. 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 Entre propina e doações eleitorais não declaradas. Exato. Assim, só para deixar claro, nem todo esse dinheiro desviado era apropriado por essas pessoas. Na verdade, grande parte era destinado à doação de campanha, doação desse contrato do governo do Estado com a Odebrecht e a OAS.
Exato. Na verdade, do total doado pela OAS e do total doado pela Odebrecht, conforme as investigações que se relacionam à Fonte Nova, ele recebeu alguns milhões de reais pela OAS em razão de solicitação dele. Não foram doações voluntárias, espontâneas, quer dizer. Algumas doações foram voluntárias no sentido de que ele solicitou, a empresa cooperou. E existiu uma das doações, uma que é mais específica, em que o senhor Marcelo Odebrecht colocou como condição: ele só doaria para a campanha eleitoral de 2014 se a questão da Fonte Nova fosse resolvida. A questão da Fonte Nova seria a doação de pagamento de valores para o consórcio OAS Odebrecht. E o aditivo foi feito no valor de mais de 90 milhões de reais em 2013 e foi negociado um acordo de pagamento de mais de 10 milhões em 2014, sendo que parte desses 10 milhões foi obtido em acordo dentro da questão da SERB. Eu não sei se os senhores já acompanharam, mas o que foi colocado pelos colaboradores é que a OAS e a Odebrecht queriam que o valor da Fonte Nova fosse aumentado, mas o então governador disse que não faria no bojo do contrato Fonte Nova, porque isso seria objeto de muito questionamento por parte da sociedade. E então eles resolveram essa questão através do convênio da dívida que existia com a SERB. Essa dívida já era uma dívida que tinha trânsito em julgado, mas o governo do estado não pagava. Então eles resolveram pegar essa dívida, unir com a questão Fonte Nova e fazer o pagamento dentro dessa negociação. Dentro dos 360 milhões que foi negociado de pagamento da dívida, uma boa parte seria para a doação de campanha de 2014. E naquele ano existiu doação oficial pela Itaipava de 3 milhões e meio de reais, foi a parte que foi doada de forma aberta. Ainda não temos evidência disso. A Itaipava é uma empresa parceira do grupo Odebrecht, na verdade. Se há a lavagem, a gente ainda não tem essa comprovação. Ainda não. De que parte? Então, a da SERB, sim. Foi em razão das delações. A maioria das vezes em espécie, entregues através de um representante da empresa da Odebrecht, o senhor Cláudio Melo Filho. Sim. Não na governadoria. Existiam prepostos, que são esses 2 prepostos que eu citei agora há pouco, através de prepostos. Não era o senhor Jacques Wagner que recebia de forma direta, à exceção da entrega que foi feita na casa da mãe do senhor Jacques Wagner, no Rio de Janeiro. Sim. Sim, de acordo com as delações. Um empresário da Odebrecht entregou o dinheiro, segundo as delações, ele entregou o dinheiro na casa da mãe dele, por indicação dele. Ele deu o endereço da mãe para que fosse entregue lá. Só para uma observação, em relação a esse aspecto, assim, a operação de hoje ela busca mais elementos, né, a respeito de tudo isso que foi levantado. Muita coisa se tem a partir das delações que foram feitas no bojo da Operação Lava Jato. Com relação à entrega do dinheiro na casa da mãe do ex-governador, existe a informação de que não haveria, que os doleiros aqui em Salvador não teriam capacidade de entregar tal quantia. E por isso teria sido feito um pagamento no Rio de Janeiro. Então,
Os demais pagamentos foram feitos através desses intermediários e a maior parte através de doações de campanha, né? Isso conforme principalmente as delações e alguns outros elementos de prova que temos nos autos. Reais. A primeira pauta desde 2006 até 2014. Além do ex-governador, serão ouvidos os 2 intermediários. Não, Cláudio Melo já foi ouvido. Perfeito. Não. Foi pedida a prisão, no entanto. Foi pedida a prisão dos 3. Exato. Só para esclarecer com relação ao pedido de prisão. Nós entendíamos que nesse momento seria importante a condução coercitiva dos investigados para que eles depusessem hoje sem a possibilidade de combinar nenhum tipo de resposta, né? Mas, por decisão do Supremo Tribunal Federal, as condições coercitivas estão suspensas, né? E não se pode adotar esse tipo de medida. Não. Então, assim, nós entendíamos que era necessária a condução, né? Não havendo a possibilidade de condução, alternativamente se pediu a prisão temporária, que foi negada pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Ah, sim. Essa parte eu não posso mencionar porque esse inquérito especificamente está sob sigilo, junto ao Supremo. A Odebrecht recebeu o valor e repassou à OAS a parte dela. Entre a Odebrecht e a OAS? Não, isso foi dito pelos delatores. O repasse entre eles, não. Até porque para a gente não importa, quanto as empresas vão dividir entre si, para a gente é insignificante. Não. O senhor Marcelo Odebrecht colocou como condição para prestar apoio à campanha de 2014 para o governo do Estado. Ele disse que só doaria se a questão Fonte Nova e SERB fossem resolvidas. Não, os 82 milhões foi um somatório do total da Odebrecht identificado nesta investigação, que foi doado pela OAS e Odebrecht para o ex-governador. Pois não. Os 2. Existe um registro da doação que foi declarada, que foi de 3,5 milhões. Por enquanto, sim, da Itaipava. Perfeito. Relógios, por exemplo. Ele, pelo que eu pude identificar, é sabido que ele tem muito interesse em relógios. Hoje foram apreendidos cerca de 15 relógios de luxo. A gente ainda vai analisar o valor desses relógios, porque vai ser submetido à perícia técnica para calcular o valor. Tinha para ele e tinha para dar de presente na casa. Sim. Empresas vinculadas aos intermediários. Empresas, os 2 órgãos públicos, que foi a Casa Civil a essas pessoas, e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, endereços residenciais dos 3 envolvidos e os endereços profissionais dos 3 envolvidos. A governadoria, porque a Casa Civil fica no prédio da governadoria.
Perdão, em relação... Sim, pois não. Exemplo assim. Não, a gente ainda não pode afirmar isso, assim, não... Exato. A ideia do cumprimento das buscas hoje é justamente tentar descobrir o destino desse dinheiro. Não está descartado que mais... que outros valores também tenham sido doados em campanha eleitoral, né? Assim, comprovadamente se tem essa doação dos 3,5 milhões, mas é possível que outros valores também tenham feito parte da doação de campanha declarada. Então, está se buscando hoje justamente elementos que indiquem, que comprovem o destino desse dinheiro, né? E da possível lavagem de dinheiro. Só não estou pondo impresso aqui. Já existe data certa para a oitiva deles, mas provavelmente será após a análise do material que foi apreendido hoje. Quando concluir? Não existe uma data específica, mas provavelmente assim que eu concluir a análise do material e ouvir novamente as pessoas envolvidas depois da deflagração e depois dessa análise, o inquérito será encerrado. Documentos, mídias. Não foram apreendidos bens. Só os relógios. Porque os relógios foram citados especificamente na... Pois não. Os intermediários não foram ouvidos. O então governador foi ouvido. Só ele e os secretários, os empresários da Odebrecht e OAS já foram ouvidos. Enfim, essas pessoas já foram ouvidas. Ainda não. 6193. Mas hoje, um deles se colocou à disposição para vir hoje, se fosse necessário. Ele só está fazendo ajuste com o advogado dele para ver se é possível vir hoje mesmo. Mas ainda não tem confirmação. Senhores, acho que no geral já todas as dúvidas esclarecidas. Sim, pode fazer aqui a... Nós não vamos recorrer desse pedido. Se, a partir da análise do material, a gente verificar outras provas que ajudem a convencer o magistrado de que é necessária efetivamente essa prisão, nós vamos tentar de novo. Mas, a princípio, a nossa ideia não era fazer a prisão, a ideia era fazer a condição coercitiva para colher os depoimentos. Em razão de uma ação de cumprimento de preceito fundamental que foi ajuizada no STF, as condições coercitivas, não sei se os senhores tiveram notícia, foram suspensas no país, à exceção dos casos em que a pessoa é intimada e a comprovação da recebida de intimação e ela não comparece, mas esse tipo de condição coercitiva que a gente faz diante da deflagração, para tomar todos os depoimentos sem a possibilidade de combinação prévia, esse tipo de condução hoje a gente não pode cumprir. Por conta desse impedimento, a gente peticionou pedindo a prisão temporária, mas com a ideia de ouvi-los e, na sequência, colocá-los em liberdade. Ainda assim, a justiça entendeu que não havia razoáveis motivos, enfim, em depoimento anterior, o ex-governador colaborou. Para deixar bem clara a questão da prisão. Se entendeu nesse momento que seria importante que todos fossem ouvidos imediatamente. Ante a impossibilidade da condição coercitiva, se pleiteou a prisão temporária que foi negada. Não existem outros elementos nesse momento que justifiquem um pedido de prisão preventiva, por exemplo. Então, se não houver outros elementos, se não surgirem outros elementos, em princípio não deverá ser feito nenhum pedido de prisão. Só para arrematar aqui, porque está todo mundo, quais foram os indiciados? A gente não pode falar. Existem vários indiciados desse inquérito. Essas três pessoas foram investigadas nas buscas de hoje. Sim.
há provas de que valores que foram solicitados foram efetivamente entregues. A questão é assim, me parece que a dúvida é se foi em proveito próprio ou não. Isso não se pode afirmar. A gente está investigando justamente isso porque, como se sabe, né, boa parte foi feita em doações contabilizadas de campanha. É possível que tenha havido doação não contabilizada. Isso que nós estamos investigando, a gente está aprofundando para saber qual foi o destino desse dinheiro. Então, assim, se foi em proveito próprio, se foi em benefício próprio, a gente não pode afirmar, né? O procedimento das investigações é que vai deixar claro. Foram cumpridos hoje, então, 7 mandados de busca, todos aqui em Salvador, com esse objetivo. O inquérito ele já tramita há bastante tempo, as investigações já vêm há bastante tempo. Existem laudos que atestam, que comprovam que houve superfaturamento. Algumas pessoas já foram indiciadas nesse inquérito e os indícios apontam, né, apontavam, inclusive essas pessoas que foram ouvidas e foram indiciadas, que as decisões políticas estavam num nível de hierarquia superior. Então, na data de hoje, né, foram cumpridos esses mandados, os mandados expedidos pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Foram feitas buscas na Governadoria, foi feita a busca na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em alguns outros endereços residenciais das pessoas envolvidas e alguns outros endereços comerciais também. Eu vou passar a palavra para a doutora Luciana Matutino, que é chefe da Delegacia de Combate à Corrupção. A investigação está a cargo dela e ela pode dar mais detalhes aí. Alô. Olá, bom dia a todos. Eu sou Luciana Matutino, delegada de Polícia Federal, chefe da Delegacia de Repressão à Corrupção e Crimes Financeiros no Estado da Bahia. E sobre a operação Cartão Vermelho, deflagrada na data de hoje, nós temos a esclarecer aos senhores o seguinte: esse inquérito tramita desde 2013, em que, com base num estudo realizado pela Universidade Federal da Bahia, que demonstrou que a contratação na forma de PPP não tinha sua vantajosidade comprovada para o Estado da Bahia, não existia a demonstração dos custos unitários, a ponto de afirmar categoricamente que aqueles valores daquela contratação eram vantajosos para o Estado da Bahia. Faltavam elementos mínimos para apontar que esse contrato era vantajoso. E a partir desse estudo realizado pela UFBA, que nos foi encaminhado pelo Tribunal de Contas do Estado da Bahia, começamos a investigação. Nós iniciamos o inquérito policial para entender se essa falta de vantagem para o Estado da Bahia era algo deliberado ou se era apenas má gestão. E, em razão de laudos periciais, nós verificamos que, de fato, houve fraude de direcionamento na parceria público-privada número 02 de 2010, direcionando a licitação para beneficiar o consórcio formado pelas empresas OAS e Odebrecht, que juntas formaram a Sociedade de Propósito Específico Fonte Nova Participações. Essa sociedade foi a única habilitada no certame, porque, de acordo com as cláusulas restritivas que foram inseridas no edital, só ela preenchia todos os requisitos. A exemplo, eu posso citar a exigência de que o consórcio, a empresa interessada, tivesse um atestado de demolição, de que já teria realizado demolição antes, numa área de mais de 150 mil
hectares, ou era 150 mil pessoas, enfim, então existia essa exigência de demolição, sendo que o serviço de demolição é um serviço notoriamente terceirizado. Então não havia necessidade de que a empresa tivesse essa experiência anterior, porque ela certamente iria terceirizar essa função. E foi o que aconteceu de fato nessa contratação. A SPR Continental Participações, ela terceirizou quase todos os serviços. Ela terceirizou a demolição, ela terceirizou a reconstrução, ela terceirizou a colocação da cobertura, e, enfim, ela terceirizou quase todos os serviços que ela executou até então. Então não havia motivo para que todas essas exigências fossem colocadas no edital. E, de acordo com todas essas exigências, as únicas empresas que tinham essa experiência anterior eram OAS e Odebrecht. O consórcio não tinha sequer patrimônio, foi uma empresa constituída para essa licitação, e ela deu como garantia as garantias que tinham a OAS e a Odebrecht. Nós verificamos então que essa licitação foi direcionada e foi decidida não só no âmbito da secretaria que conduzia essa licitação, mas no âmbito hierarquicamente superior, que era da governadoria. E então, nós verificamos também, a partir de perícia técnica, que não só a licitação era direcionada, como os valores também eram superfaturados. Nós oficiamos as empresas fornecedoras de material para a obra, e a partir do valor que as empresas informaram para a Polícia Federal, nós verificamos o mínimo de superfaturamento de 90 milhões de reais. A partir de um estudo que foi contratado pelo próprio consórcio, em razão de exigências do Tribunal de Contas, a perícia constatou que, de fato, o superfaturamento era de mais de 200 milhões de reais em 2009. Esse valor atualizado ultrapassa 450 milhões de reais. As pessoas foram indiciadas, as pessoas que assinaram o contrato e participaram dessa negociação, todas elas foram indiciadas e interrogadas, e no momento do interrogatório, elas declinaram que todas as decisões não estavam no âmbito de suas secretarias, todas as decisões estavam no âmbito do governo. E então, eu ouvi o então governador da época, ele já foi ouvido, eu vou ouvi-lo novamente, e em razão disso, e em razão das delações da Odebrecht e de material apreendido na OAS, nós verificamos que, de fato, o então governador recebeu uma boa parte do valor desviado do superfaturamento para pagamento de campanha eleitoral e de propina. Havia 2 intermediários, seja pela OAS, seja pela Odebrecht, que também foram alvo de busca nesta data. Um desses intermediários é o atual secretário da Casa Civil do Governo do Estado da Bahia, e o outro é um empresário muito próximo do então governador, e também foi alvo de busca nesta data. Por razões óbvias, o então governador, a residência e o local de trabalho, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, também foram alvo de busca nesta data, e nós vamos analisar o material apreendido. A maioria do material apreendido se refere a mídias, computadores e documentos, que provavelmente serão analisados até os próximos 15 dias. É isso. Alguma dúvida? Atual secretário da Casa Civil e um empresário amigo do então governador. Sim, o então governador foi ouvido como investigado e foi conferido a ele o direito ao silêncio, mas ele preferiu colaborar com as investigações naquele momento, e todos eles serão novamente ouvidos. Eles já foram intimados e serão novamente ouvidos agora após a busca. Sim. 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 Não, foram indiciados hoje. Não, infelizmente não. Não, vamos lá. Existe o secretário e existe o empresário. Perfeito. A senhora falou aí de que o vaga que recebeu para campanha e também para fins pessoais. Sim, porque o que foi dito pelos colaboradores nas delações
é que toda vez que havia a necessidade de se presentear pessoa próxima, o então governador solicitava à empresa que comprasse um presente para aquela pessoa. O total investigado de pagamento é de 82 milhões de reais. Sim, sim, sim. Entre propina e doações eleitorais não declaradas. Exato. Assim, só para deixar claro, nem todo esse dinheiro desviado era apropriado por essas pessoas. Na verdade, grande parte era destinado à doação de campanha, doação desse contrato do governo do Estado com a Odebrecht e a OAS. Exato. Na verdade, do total doado pela OAS e do total doado pela Odebrecht, conforme as investigações que se relacionam à Fonte Nova, ele recebeu alguns milhões de reais pela OAS em razão de solicitação dele. Não foram doações voluntárias, espontâneas, quer dizer. Algumas doações foram voluntárias no sentido de que ele solicitou, a empresa cooperou. E existiu uma das doações, uma que é mais específica, em que o senhor Marcelo Odebrecht colocou como condição: ele só doaria para a campanha eleitoral de 2014 se a questão da Fonte Nova fosse resolvida. A questão da Fonte Nova seria a doação de pagamento de valores para o consórcio OAS Odebrecht. E o aditivo foi feito no valor de mais de 90 milhões de reais em 2013 e foi negociado um acordo de pagamento de mais de 10 milhões em 2014, sendo que parte desses 10 milhões foi obtido em acordo dentro da questão da SERB. Eu não sei se os senhores já acompanharam, mas o que foi colocado pelos colaboradores é que a OAS e a Odebrecht queriam que o valor da Fonte Nova fosse aumentado, mas o então governador disse que não faria no bojo do contrato Fonte Nova, porque isso seria objeto de muito questionamento por parte da sociedade. E então eles resolveram essa questão através do convênio da dívida que existia com a SERB. Essa dívida já era uma dívida que tinha trânsito em julgado, então, mas o governo do estado não pagava. Então eles resolveram pegar essa dívida, unir com a questão Fonte Nova e fazer o pagamento dentro dessa negociação. Dentro dos 360 milhões que foi negociado de pagamento da dívida, uma boa parte seria para a doação de campanha de 2014. E naquele ano existiu doação oficial pela Itaipava de 3 milhões e meio de reais, foi a parte que foi doada de forma aberta. Ainda não temos evidência disso. A Itaipava é uma empresa parceira do grupo Odebrecht, na verdade. Se há a lavagem, a gente ainda não tem essa comprovação. Ainda não. De que parte? Só então, a da SERB, sim. Foi em razão das delações. A maioria das vezes em espécie, entregues através de um representante da empresa da Odebrecht, o senhor Cláudio Melo Filho. Sim. Não na governadoria. Existiam prepostos, que são esses 2 prepostos que eu citei agora há pouco, através de prepostos. Não era o senhor Jacques Wagner que recebia de forma direta, à exceção da entrega que foi feita na casa da mãe do senhor Jacques Wagner, no Rio de Janeiro. Sim. Sim, de acordo com as delações. Um empresário da Odebrecht entregou o dinheiro, segundo as delações, ele entregou o dinheiro na casa da mãe dele, por indicação dele. Ele deu o endereço da mãe para que fosse entregue lá.
só para uma observação, com relação a esse aspecto, assim, a operação de hoje ela busca mais elementos, né, a respeito de tudo isso que foi levantado. Muita coisa se tem a partir das delações que foram feitas no bojo da Operação Lava Jato. Com relação à entrega do dinheiro na casa da mãe do ex-governador, existe a informação de que não haveria, que os doleiros aqui em Salvador não teriam capacidade de entregar tal quantia. E por isso teria sido feito um pagamento no Rio de Janeiro. Então, os demais pagamentos foram feitos através desses intermediários e a maior parte através de doações de campanha, né? Isso conforme principalmente as delações e alguns outros elementos de prova que temos nos autos. Reais. Eu me recordo desde 2006 até 2014. Além do ex-governador, serão ouvidos os 2 intermediários. Não, o Cláudio Melo já foi ouvido. Perfeito. Não. Foi pedida a prisão, no entanto. Foi pedida a prisão dos 3. Exato. Tá, só para esclarecer com relação a pedido de prisão. Nós entendíamos que nesse momento seria importante a condução coercitiva dos investigados para que eles depusessem hoje sem a possibilidade de combinar nenhum tipo de resposta, né? Mas, por decisão do Supremo Tribunal Federal, as condições coercitivas estão suspensas, né? E não se pode adotar esse tipo de medida. Não. Então, assim, nós entendíamos que era necessária a condução, né? Não havendo a possibilidade de condução, alternativamente se pediu a prisão temporária, que foi negada pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Ah, sim. Essa parte eu não posso mencionar porque esse inquérito especificamente está sob sigilo, junto ao Supremo. A Odebrecht recebeu o valor e repassou à OAS a parte dela. Entre a Odebrecht e a OAS? Não, isso foi dito pelos delatores. O repasse entre eles, não. Até porque para a gente não importa, quanto as empresas vão dividir entre si, para a gente é insignificante. Não. O senhor Marcelo Odebrecht colocou como condição para prestar apoio à campanha de 2014 para o governo do Estado. Ele disse que só doaria se a questão Fonte Nova e SERB fossem resolvidas. Não, os 82 milhões foi um somatório do total da Odebrecht identificado nesta investigação, que foi doado pela OAS e Odebrecht para o ex-governador. Pois não. Os 2. Existe um registro da doação que foi declarada, que foi de 3,5 milhões. Por enquanto, sim, da Itaipava. Perfeito. Relógios, por exemplo. Ele, pelo que eu pude identificar, é sabido que ele tem muito interesse em relógios. Hoje foram apreendidos cerca de 15 relógios de luxo
A gente ainda vai analisar o valor desses relógios, porque vai ser submetida à perícia técnica para calcular o valor. Tinha para ele e tinha para dar de presente na casa. Sim. Sim. Empresas vinculadas aos intermediários. Empresas, os dois órgãos públicos, que foi a Casa Civil A essas pessoas. e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, endereços residenciais dos 3 envolvidos e os endereços profissionais dos 3 envolvidos. A governadoria, porque a Casa Civil fica no prédio da governadoria. Perdão, em relação... Sim, pois não. Exemplo assim. Não, a gente ainda não pode afirmar isso, assim, não. Exato. A ideia do cumprimento das buscas hoje é justamente tentar descobrir o destino desse dinheiro. Não está descartado que mais que outros valores também tenham sido doados em campanha eleitoral, né? Assim, comprovadamente se tem essa doação dos 3,5 milhões, mas é possível que outros valores também tenham feito parte da doação de campanha declarada. Então, está se buscando hoje justamente elementos que indiquem, que comprovem o destino desse dinheiro, né? E da possível lavagem de dinheiro. Só não estou pondo impresso aqui. E já existe data certa para a oitiva deles, mas provavelmente será após a análise do material que foi apreendido hoje. Quando concluir? Não existe uma data específica, mas provavelmente assim que eu concluir a análise do material e ouvir novamente as pessoas envolvidas depois da deflagração e depois dessa análise, o inquérito será encerrado. Documentos, mídias, não foram apreendidos bens, só os relógios. Porque os relógios foram citados especificamente na... Pois não. Os intermediários não foram ouvidos. O então governador foi ouvido. Só ele e os secretários, os empresários da Odebrecht e OAS já foram ouvidos. Enfim, essas pessoas já foram ouvidas. Ainda não. 6193. Mas hoje, um deles se colocou à disposição para vir hoje, se fosse necessário. Ele só está fazendo ajuste com o advogado dele para ver se é possível vir hoje mesmo. Mas ainda não tem confirmação. Senhores, acho que no geral já todas as dúvidas esclarecidas. Sim, pode fazer aqui a... Nós não vamos recorrer desse pedido. Se, a partir da análise do material, a gente verificar outras provas que ajudem a convencer o magistrado de que é necessária efetivamente essa prisão, nós vamos tentar de novo. Mas, a princípio, a nossa ideia não era fazer a prisão, a ideia era fazer a condição coercitiva para colher os depoimentos. Em razão de uma ação de cumprimento de preceito fundamental que foi ajuizada no STF, as condições coercitivas, não sei se os senhores tiveram notícia, foram suspensas no país, à exceção dos casos em que a pessoa é intimada e a comprovação da receber intimação e ela não comparece, mas esse tipo de condição coercitiva que a gente faz é diante da deflagração, para tomar todos os depoimentos sem a possibilidade de combinação prévia, esse tipo de condução hoje a gente não pode cumprir. Por conta desse impedimento, a gente peticionou pedindo a prisão temporária, mas com a ideia de ouvi-los e, na sequência, colocá-los em liberdade. Ainda assim, a justiça entendeu que não havia razoáveis motivos, enfim, em depoimento anterior, o ex-governador colaborou. Para deixar bem clara a questão da prisão. Se entendeu nesse momento que seria importante que todos fossem ouvidos imediatamente. Ante a impossibilidade da condição coercitiva, se pleiteou a prisão temporária que foi negada.
Não existem outros elementos nesse momento que justifiquem um pedido de prisão preventiva, por exemplo. Então, se não houver outros elementos, se não surgirem outros elementos, em princípio não deverá ser feito nenhum pedido de prisão. Só para arrematar aqui, porque todo mundo tem dúvida, quais foram os indiciados? A gente não pode falar. Então tá, pessoal. Existem vários indiciados desse inquérito. Essas três pessoas foram investigadas nas buscas de hoje. Sim. Enfim, há provas de que valores que foram solicitados foram efetivamente entregues. A questão é assim, me parece que a dúvida é se foi em proveito próprio ou não. Isso não se pode afirmar. A gente está investigando justamente isso porque, como se sabe, né, boa parte foi feita em doações contabilizadas de campanha. É possível que tenha havido doação não contabilizada. Isso que nós estamos investigando, a gente está aprofundando para saber qual foi o destino desse dinheiro. Então, assim, se foi em proveito próprio, se foi em benefício próprio, a gente não pode afirmar, né? O procedimento das investigações é que vai deixar claro.